Então, vamos lá. Perfeito. 38. Alzira, preparando-se para prestar concurso público para professores de educação básica 1 no seu município, estudou o artigo 14 da LDB e leu da obra de Vitor Paro, olha lá, de novo associando lei e autor, tá? Escrito sobre educação 2001, os capítulos A Gestão da Educação ante as exigências de qualidade e produtividade da escola pública e autonomia escolar, propostas, práticas e limites. Com isso, Alzira entendeu o quê? Nessa pergunta, a VUNESP deu menos referências, mas nos falou que com relação ao que tem na LDB e com relação à gestão e autonomia da escola, o que a gente pode concluir? O que será que a Alzira concluiu, tanto nos fundamentos da lei, quanto nos de Vitor Paro, que defende uma gestão democrática, que defende uma autonomia escolar para os processos, não é? Vejamos. Então, essa era a questão de número 38 da prova. Vocês puderam identificar, porque ela não estava difícil, né? Vejamos, ó. A autonomia pedagógica se refere a um mínimo de liberdade que a escola precisa ter para escolher os seus conteúdos, métodos de ensino, sem o que fica comprometido o caráter pedagógico de sua intervenção escolar. Ou seja, pelo menos a escola poder decidir sobre os seus rumos. A autonomia, a gente não está falando da escola fazer o que quer, mas ter um mínimo de liberdade. Pode ser? Pode ser. B, que a autonomia administrativa da escola exige liberdade para administrar os recursos financeiros pelo Estado e na falta desses. Não, gente, autonomia não é isso, isso é abandono. Quando você não tem recursos, né, mobiliza a comunidade, isso não é autonomia, isso é abandono, tá? O Vitor Paro jamais defenderia que, na ausência de recursos do Estado, a comunidade é que tem que fazer às vezes. Não, a escola pública tem que ser mantida pelo poder público. C, a escola de educação básica pode optar, graças à autonomia pedagógica, por atender ou não alunos provenientes das camadas majoritárias. A escola pode decidir com que ela vai trabalhar, ou parte de uma gestão democrática é lidar com todos. Então, não podemos, né, lidar com a ideia de que uma escola, sobretudo uma escola pública, possa lidar com quem ela quer atender, com quem ela não quer atender. Isso não é democrático, isso seria seletivo, não é? D. A autonomia pedagógica deve permitir à escola adotar métodos e técnicas que tenham obtido excelentes resultados quando empregados na empresa capitalista. Gente, o Vitor Paro diz o seguinte: a escola não é uma empresa capitalista. Enquanto a escola tem que estar voltada para a humanização dos indivíduos, né, a empresa capitalista teria, pois, de voltar-se para lucro. Então, a escola não pode funcionar como uma empresa capitalista, porque ela quer formar o cidadão crítico e não o operário, né, que vai se submeter aos caprichos do capitalismo. Então, nem de longe ela vai se voltar para a lógica capitalista. Tá? E a democratização da gestão da escola pública deve restringir-se a participação dos seus agentes internos, só o professor e o aluno, sem envolver a comunidade, o que restringiria a sua autonomia. Ou a democratização passa por envolver não só os agentes internos, mas também a comunidade. E sendo assim, eliminamos a B, a C, a D e a E. Portanto, a alternativa correta era, de fato, a alternativa de letra A. A autonomia pedagógica é o mínimo de liberdade para escolher conteúdo, método, não é? Sem o que fica comprometido o caráter pedagógico da intervenção. Ótimo? Perfeito, então. Se sim, a gente chega a 30. A professora Ilma Passos Veiga. Veiga trata do planejamento, gente. É uma cara que fala muito sobre o projeto político-pedagógico. Ela aparece tanto em prova de diretor quanto em prova de professor. E a VUNESP, gente, ela pergunta coisas de gestão, de PPP, tanto para professor quanto para diretor. Ela vai entender que saber sobre escola não importa o cargo, viu, Lu? Então, a VUNESP, ela não costuma fazer tanta distinção de autores que ela traz só para prova de professor, autores que ela traz só para prova de direção, porque ela costuma entender que ela pode perguntar tudo sobre educação, independente do cargo, tá? E aí, então, ela tem aqui perguntas sobre a professora Ilma Veiga, que é uma grande estudiosa do planejamento. Oi, Lu. Na verdade, a minha preocupação é sobre o nível de dificuldade, não sobre o tema em si, porque eu acho que todo mundo tem que saber mesmo. Isso. Ela também não faz essa diferenciação, viu, Lu? Assim como a FGV também não faz. Ela não diferencia as questões do nível, não. É mesmo a concorrência que vai dizer. Aí a diferenciação está, Lu, no número de candidatos que investem e no nível, talvez, de experiência desses candidatos e de maturidade pedagógica. Aí as provas de gestão tendem a ser mais concorridas
E não pelo nível de dificuldade das provas, mas pelo nível dos candidatos que se submetem a elas. Tá? E aí, acho que daí eu foco nos seus concorrentes. Isso, aí tem razão. A especificidade, quando a gente pensa em quem está vindo para a gestão, né? Você vai pensar esse foco, sobretudo, nos seus concorrentes, que daí visitam um nível de experiência pedagógica que se diferencia. Isso, aí sim. A especificidade nem está no nível que se aplica a prova. Isso mesmo, os seus concorrentes são outros, tá? Quando você tem na docência, você está concorrendo, às vezes, com sujeitos que vêm com um nível de experiência zero, né? Só com a formação inicial. Quando você pensa na gestão, o cara tem pelo menos experiência docente e formação continuada. Isso já o diferencia, né? Isso mesmo, Lu. Isso é saber do seu negócio. Tudo bem? A Ilma, gente, então, é uma estudiosa do planejamento e do PPP. E a pergunta dela veio nesse sentido, tudo bem? Ó, diz a pergunta: o projeto político-pedagógico da escola e a gestão democrática constituem postulados para a construção dos marcos na educação de qualidade. Então, o PPP e a gestão democrática são pontos de partida. Né? Ter uma gestão participativa e não autoritária e ter um bom projeto político-pedagógico são pontos de partida para uma boa escola. Certo? Para referenciar a sua argumentação, a autora recorre às bases legais e conceituais que fundamentam o PPP. Ah lá, ela vai dizer, o que são bases legais? As leis que dizem como tem que ser o PPP e os fundamentos conceituais são as obras, os textos, os livros que falam disso, tá? Ela, então, analisa que na LDB, o legislador fala em proposta pedagógica, nos artigos 12 e 13. E em plano de trabalho, no artigo 13. E em projeto pedagógico, no artigo 14. Ó, tudo isso do planejamento. Proposta pedagógica, plano de trabalho e projeto pedagógico. Considerando que isso poderá trazer confusões conceituais e até operacionais, a autora especifica que o plano de trabalho é o detalhamento da proposta ou projeto, competindo a docentes, a equipe técnica e aos funcionários elaborar e cumprir o seu próprio plano de trabalho, o qual, no que se refere aos professores, é conhecido entre eles como plano de ensino. Por sua vez, o que é o projeto político-pedagógico? Então, ele esclareceu, se o plano de trabalho é o plano de ensino do professor, que é aquilo que ele vai fazer, o que seria o PPP? Essa é a pergunta. Olha quanta coisa que ela falou. Por sua vez, o projeto político-pedagógico é o quê? O documento da escola, como se fosse a constituição da escola, a lei mais importante, o documento mais importante da escola. Estabelece as etapas de trabalho educativo escolar mês a mês, para todo ano letivo. Será que o PPP é um planejamento desse nível? De pensar ações mês a mês? Não. Né? Será que o PPP, então, seria... Vamos pensar bem. Está perguntando o que é o PPP. A maior parte de vocês acertou, mas muita gente se equivocou, gente. O PPP é elaborado mês a mês, amada. Perguntando o que é o PPP. Eu tenho para mim, muitos de vocês responderam a área improvável. Né? O PPP, ele traz o documento de intenção da escola, sua missão, seus princípios, o que ela pensa do aluno, como ela lida com a comunidade. Tá? B, fortalecer as relações competitivas e corporativas, que a competição é um princípio de qualidade do ensino, gente. Elimina B fortemente. Então, das alternativas que se tinha aqui, a B não era, tá? Ele tem que ser cooperativo, tem que ser democrático e não competitivo. Não para os autores como Veiga. E C, é definido pela equipe da direção e da coordenação. Então, o PPP tem que ser elaborado pela direção ou ele tem que ser democrático? Gente, olha o princípio da gestão democrática aqui dito em cima. E aí, se ele é feito só pela direção, eu posso ter um PPP que só a diretora faz? Ou a gente vai dizer que a LDB falou que tem que participar dele os profissionais da educação, o conselho escolar o equivalente, não é? Então, não é C também. E um grupo significativo de CC. Gente, quem define o PPP é só a gestão, o pai não participa, o aluno não participa, o professor não participa. Isso é democrático? D. Oferece as metas de melhoria de qualidade compatíveis com as notas a serem obtidas nas próximas avaliações internas. Então, tudo que a gente vai fazer no PPP é para melhorar as avaliações externas. Nós podemos até considerar as avaliações externas, mas aí dizer que o PPP é só isso, não. Será que o PPP é, então, ou busca, ao constituir-se um processo participativo de decisão, instaurar uma forma de organização do trabalho que desvele os conflitos e as contradições na escola?
Sim, quais são as finalidades, quais são as contradições entre as nossas práticas e as nossas ideias. A gente fala que quer formar um cidadão crítico, mas dá ato mecânico, na escola fica fazendo coisa aleatória. O PPP é isso, é um documento participativo que organiza a escola e que desvela um pouquinho os conflitos que nós temos, interesses dos pais, dos alunos, dos professores, e as contradições de falar que quer formar um aluno crítico e fazer práticas tradicionais, por exemplo. Tá? A alternativa E é que representa perfeitamente a ideia do PPP como um instrumento democrático, né, que operacionaliza tanto conceitos quanto práticas no âmbito da escola. Tudo bem? Essa também, cuidado, porque eu penso que vocês estão, às vezes, lidando com as questões de maneira muito ágil, né? Isso precisa de mais cuidado. 40. As questões referentes à legislação e currículo. Deixa eu voltar um pouquinho. As questões relativas à legislação e currículo mereceram destaque no trabalho de professor Flávio Moreira e professora Vera Candô, no qual se analisa que a liberdade de organização conferida aos sistemas por meio da legislação vincula-se à existência de diretrizes que os orientam e que lhes possibilitam a definição de conteúdos de conhecimento em conformidade com a parte comum do currículo, bem como a sua parte diversificada. Até aqui, só conceito. Para esses autores, faz-se necessário atender aos desafios postos pela orientação das normas vigentes. Então, temos que olhar para a lei. Olhando de perto a escola, seus sujeitos, suas complexidades, suas rotinas, ou seja, eu tenho que cumprir a lei, mas eu tenho que também olhar para cada escola, para cada contexto. Não dá para fazer tudo igual em todos os lados. Então, ao mesmo tempo, tenho que olhar para o multiculturalismo, né? Para outras práticas. E que busquem novas possibilidades para o currículo. Essa questão se torna primordial quando da implementação da BNCC, pois nessa base se articula a estruturação dos currículos em cada escola. Ambas têm papéis complementares para assegurarem as aprendizagens essenciais de cada etapa da educação básica. Uma vez que tais aprendizagens só se materializam, ou seja, que ambas nós estamos falando da parte comum e a parte diversificada. O que é a parte comum que a gente ensina em todas as escolas? O que é a parte diversificada? Em cada escola, tá? Ambas são importantes. Por quê? Uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante um conjunto de decisões que caracterizam o currículo. Então, gente, o que nós chamamos esse currículo que acontece de fato na escola? Né? Quando a gente ensina na escola, não é só o currículo oficial, não é... Que currículo nós estamos falando especificamente? 39% acertou essa questão, tá? O currículo que acontece, aquilo que a gente faz de fato, o currículo em ação, tá? Currículo na prática. Então, o currículo oficial, aquilo que está escrito na BNCC, no plano da escola. Currículo oculto são as práticas que a gente realiza sem nem perceber que está ensinando. Cultura local, fila, silêncio, isso é currículo oculto. Currículo formal, mesmo que oficial, aquele que está escrito. Currículo mínimo, é aquilo que a gente estabeleceu como essencial. E o currículo em ação é o que de fato acontece. São as práticas que realmente ensinam e que se materializam, né? Então, está escrito lá tal coisa, o currículo em ação é quando eu ponho em prática o currículo oficial. Então, só se materializam. Materializar é ação, materializar é prática, é acontecer de fato, é tornar real. Certo? Então, o currículo em ação seria a alternativa correta nessa questão de número 40. Quase a metade de vocês acertam, tá? 41. Paula, professora de educação infantil, na busca por aperfeiçoar seu trabalho na escola, resolveu resgatar a resolução SEB de 2019, que traz as diretrizes da educação infantil, com destaque para as questões relativas ao currículo e as propostas pedagógicas da educação infantil, as quais deverão considerar a criança centro do planejamento curricular, sujeito histórico e de direitos. Olha o outro olhar para a criança. A criança passa a ser o centro, passa a ser sujeito histórico, passa a ser sujeito de direitos. Que, nas interações, relações e práticas cotidianas, que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia. Olha que criança que eles estão concedendo. Sujeito que brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona, constrói sentido sobre a natureza e sobre a sociedade, produzindo cultura. A criança produz cultura. Para compreender melhor a questão cultural, ela se reportou ao trabalho de Barbosa, que mostra a relevância da cultura
estar contemplada na proposta educativa. A cultura da criança, gente. Imagine vocês se a criança narra fantasia, cresce, chega na escola, essa cultura é completamente outra. A criança tem que ficar quieta, sentada, sem correr, sem falar, sem brincar, sem olhar. Olha, eu tenho uma cultura escolar que não conversa com a cultura da criança. A criança narra fantasia, deseja, essa é a cultura de infância, e nós teremos uma cultura escolar que nega essa cultura de infância. Para pensar um novo modelo de escolarização de qualidade para crianças brasileiras, um modelo que considere as novas perspectivas sobre as culturas da infância. Quem é essa criança? É um sujeito passivo ou é um sujeito que constrói, que narra, que interage? E será que a cultura familiar e a cultura da escola não são culturas que negam a infância? Que culturas não as negue? Então, será que as culturas escolares e familiares não estão negando a cultura da infância? Cenário alternativa que preenche correta e respectivamente a lacuna do texto. Bom, onde estamos? Tá? Que modelos seriam esse? O que a gente precisa pensar? Quais são as lacunas originais aqui? A questão não estava lacunada. Deixa eu voltar aqui, que a hora que eu transcrevi, eu suprimi as lacunas. Tá? Então, lá nas lacunas está assim, ó. Primeira lacuna, ela diz respeito... Cadê ela? 41. Então, diz assim, a relevância de algo cultural. O que seria? Tolerância cultural? Né? Antes de cultural, então, eu tenho uma lacuna aqui, tá? Então, que há, né, algo cultural estar contemplada na proposta educativa. Tolerância, integração, convivência, diversidade ou diversidade. Olha a repetição de diversidade aqui, sinalizando talvez para essa possibilidade, não é? Então, ó, diversidade, diversidade. E aí, gente, a autora usa uma expressão. A gente está falando de 3 culturas. Cultura de infância, que é aquilo que a criança faz, como ela é, tudo que ele é capaz, narra, inventa, fantasia. Cultura escolar, que nem sempre respeita essa infância, e cultura familiar, que também nem sempre entende e respeita essa infância. Diz que a gente avançar, essas culturas precisam se entretecer, né? Entrelaçar. Então, é um respeito à diversidade da criança e que entreteça essa infância. A obra, inclusive, usa essa expressão, entretecer, né? Que é tecer entre. Então, a gente fala o seguinte, ó, como a gente conduz isso? Essas culturas têm que se relacionar. Qual é o problema? A criança tem uma cultura de infância, a escola aplica uma cultura completamente negadora de infância, né? Minha família também não valoriza essa cultura. Então, a gente precisa pegar essa cultura de infância e entretecer as demais. Ficamos entre diversidade. Aí, selecionar, vou escolher uma só, ou eu vou pegar essas culturas e relacioná-las entre si? Relacioná-las entre si. A alternativa correta era a D, nessa questão de número 41. É uma palavra mais diferente, tudo, mas vocês perceberam isso. 57%, quase 58% de se ser D, tá bom? 42 agora, gente. Vamos lá. A Secretaria Municipal de Educação de Rio Claro elaborou um documento. Ah, Luciana, mas é o documento de Rio Claro, mas ele vai relacionar com o Paulo Foch, que é um autor que fala sobre os bebês. Ó, a Secretaria Municipal de Educação de Rio Claro elaborou um documento de orientação curricular para a educação infantil, fundamentado nas diretrizes nacionais e nos trabalhos dos estudiosos dessa faixa etária. Nesse documento são estabelecidos objetivos desde o berçário até a última etapa da educação infantil. E são destacados os aspectos social, afetivo, intelectual e físico, integral, servindo de base para o planejamento e o desenvolvimento da proposta pedagógica escolar. No que se refere ao berçário, a equipe elaboradora considerou trabalhos relevantes de pesquisa como o de Paulo Foch, no qual ele defende que, em vez de planejar a atividade a ser aplicada com os bebês, talvez já seja mais interessante o planejamento de outros elementos, como o tempo, os espaços, os materiais. Não é o que eu vou fazer com os bebês, eu planejo o tempo, os espaços, os materiais e a organização do grupo para que os bebês façam. Nas situações do dia a dia, podem se promover o interesse e o desejo na criança em realizar os seus projetos pessoais, ficar sem fazer nenhuma atividade, obedecer às ordens dos adultos, nem de longe. O Paulo Foch diz assim, a gente não tem que ficar preocupado com o que a gente faz com os bebês, mas no que os bebês fazem. Reproduzir as atividades dos colegas, não. Repetir as atividades que fazem em casa, não. Esse é um outro espaço. Nem ficar sem fazer atividade nenhuma. Assim, a gente precisa ver com a ideia que o bebê é tão capaz que ele pode realizar os seus projetos pessoais. Seria isso? Absolutamente. Bebês realizam, gente. A gente tem a ideia assim, ó. O que nós vamos fazer com os bebês? O Paulo Foch diz o seguinte, não.
O que nós vamos oportunizar que os bebês façam? Os bebês são capazes, desde que eles tenham tempos, espaços, materiais, oportunidades de fazerem. Né? Se você deixar ele no berço o dia inteiro e só você tirar ele de lá para fazer o que você quer, os bebês não vão ser ativos. Mas se você der oportunidades para que esses bebês possam explorar, eles farão. Né? Então, uma outra visão de bebê. É aquela visão de criança rica, potente, capaz, né? Certo? Sim ou não? Sim. Aí, na 43, nós temos a Política Nacional de Alfabetização, que é uma questão um pouquinho mais voltada para a temática da alfabetização, como a gente já percebeu ser frequente aqui. Tudo bem? E ela diz o seguinte: a Política Nacional de Alfabetização de 2019 evidencia que no Brasil, assim como em outros países, a etapa da alfabetização tem sido objeto de políticas, né? Pelo lugar que ela ocupa. Ela é muito importante, não é isso, gente? Os estudos e reflexões de Emília Ferreiro e de Magda Soares contribuem para a reconstrução crítica das práticas adotadas no processo de alfabetização da escola. Vejam, a Ferreiro adverte que para que as crianças compreendam o sistema de escrita, e não decorem, não memorizem, compreendam o sistema de escrita, que a sociedade lhe oferece, elas estão obrigadas a reconstruí-lo internamente, ou seja, ela tem que entender como funciona, em vez de recebê-lo como um conhecimento pré-elaborado. Soares analisa as práticas e concepções a respeito da alfabetização desde os anos 70 e afirma ser necessário rever o que tem predominado em nossas salas de aula e estabelecer a distinção entre letramento e alfabetização. Cada qual com muitas facetas. Alfabetizar é uma coisa, letrar é outra. São diferentes, embora igualmente importantes, ok? Conclui que é preciso reconhecer a possibilidade, a necessidade de promover a conciliação entre essas duas dimensões da aprendizagem da língua escrita, ok? Fazendo o quê? Reinventando a alfabetização com métodos revolucionários compostos por elementos digitais. B. Integrando alfabetização e letramento. Alfabetizar e letrando. Sem perder, porém, a especificidade de cada um. Alfabetizar é uma coisa, letrar é outra. Mas a gente vai conseguir fazer isso quanto mais nós conseguimos alfabetizar letrando. A Magda Soares chama de alfa-letrar. Perfeito, gente. Né? Reconhecer que a escola compete a alfabetização e a família o letramento de jeito nenhum. Ambas, né, os dois processos na escola, os dois, sobretudo. Sequenciando primeiro o letramento com material escrito, depois a alfabetização? Não, pode acontecer, a Magda Soares diz, contemporaneamente. Alfabetização e letramento, eu posso alfabetizar no contexto do letramento e letrar no contexto das práticas de alfabetização. É o ideal, inclusive. Não que eu faça primeiro uma e depois outra. Certo? Tudo bem? Ótimo. E aí, reciclando os professores, reciclar, primeiro que recicla lixo, né, gente? Mas reciclando os professores com treinamentos e práticas construtivistas de letramento e seminário sobre experiências bem-sucedidas de alfabetização. Separado? Não, ou tudo junto? Tudo junto. Alfabetização e letramento são diferentes, têm muitas facetas, cada um tem a sua especificidade, mas elas devem estar integradas. Alfabetizar letrando e letrar no contexto das práticas de alfabetização. Alternativa B era correta nessa 42. Tudo bem? Nessa 43, perdão. 44. Moran, gente, tecnologia e ensino, ensino híbrido, aprendizagens ativas, temática super, super contemporânea, tá? Vamos ver, então, o que Moran nos traz. Moran, em 2015, analisa que a tecnologia traz hoje a integração de todos os espaços e tempos. O ensinar a aprender acontece numa interligação semiótica profunda, constante entre o que chamamos do mundo físico e do mundo digital. Hoje a gente já não separa tanto esses mundos, não é isso? Perfeito. Não são dois mundos ou espaços, mas um espaço que se estendeu. Uma sala de aula que se ampliou, que se mescla. O que mescla é híbrido, hibridizada, quando eu misturo virtual com presencial, né? Vários jeitos de ensinar e de aprender é o híbrido é a mistura. O autor recomenda a articulação de tecnologias adequadas a componentes fundamentais para o sucesso de aprendizagem, tais como a criação de desafios para a aprendizagem ativa, a automatização que aproxima vida e conhecimento, as atividades e jogos que realmente trazem competências necessárias para cada etapa. Nessa perspectiva, Prade, Araújo e Glória apresentam resultados de pesquisas com o uso
da leitura e da escrita digital por crianças no processo de alfabetização, em um contexto escolar nos quais se evidenciam. Então, as autoras vão propor, gente, aprendizagem multimodal. O que é multimodal? Várias plataformas, né? Mas será que é só isso? A multimodalidade? Vejamos. Não só. Então, ó, a aprendizagem individualizada fica favorecida pela multimodalidade? Não. A multimodalidade requer vários moldos, mas não é individualizada, né? Mas as tecnologias digitais prejudicam a interação? Não, elas melhoram. Elas podem contribuir. Então, o erro está principalmente dizer que elas prejudicam. As tecnologias podem contribuir, não significa que contribuem. Mas aí é dizer que elas prejudicam, não. Eu posso usar, por exemplo, uma leitura digitalizada, um jogo digital de alfabetização, perfeitamente, tá? B. O método de alfabetização digital se impõe pela força que as tecnologias têm em práticas sociais em geral, inclusive nos contextos familiares e no cotidiano pessoal dos próprios professores. O caráter multimodal, e na B, não necessariamente, vejamos, ó. Por B, gente, entendam. O que a gente está tendo aqui como elemento importante nessa questão de número 44? Cadê ela? Nós estamos lidando com a ideia, né, de que o método de alfabetização digital não se impõe pela força, né, mas porque ele é uma necessidade. Então, não está imposto, ele é uma realidade. O erro está dizer que se impõe. C. Caráter multimodal. O que é multimodal? Várias formas. Eu uso os digitais, usos impressos, multimodalidades das novas tecnologias usadas para a construção do sentido do texto, por demandarem novas práticas de escrita e leitura, pedem a reconfiguração do conceito de letramento. Se antes o letramento incluía só o livro, gente, agora o letramento inclui as mensagens de texto, as plataformas digitais, ampliou-se seguramente. D. O letramento dos alunos, no caso dessa alfabetização multimodal, é favorecido pelos recursos midiáticos presentes no cotidiano, desde que eram bebês, o que permite uma sistematização da alfabetização mais rápida. Nem de longe, gente, tá? Não é mais rápida, ela é diferente. E a fascinação das crianças pelas novas tecnologias faz com que elas se interessem muito mais pelas atividades escolares de alfabetização. Ao contrário. Aí, se a gente não levar as atividades de alfabetização, elas não vão se interessar, tá? Então, a gente precisa lidar que, como as crianças se fascinam com a tecnologia, elas passaram a se interessar menos pelas atividades escolares de alfabetização. Por isso que nós precisamos visitar as tecnologias também como recurso. Aí está errada, tá bom? Ótimo. E aí, gente, as questões próximas, 46 e 47, elas requereriam o uso desse texto em articulação com o município, eu vou pulá-las por esse motivo, tá? Bom, a questão, eu vou concluir, vou selecionar uma última questão para a gente encerrar até pelo nosso adiantado, e depois eu volto com vocês nos temas, eu trago essas questões para a gente conversar, tá bom? Eu vou à questão de número 40, porque é um clássico, eu quero me despedir com ela, perdão, número 50, que é do Paulo Freire, uma obra chamada Professores Sim, Tia Não. Nessa obra, gente, Paulo Freire retoma muito dos seus escritos na defesa de uma profissionalização do professor. Essa é a obra, uma das obras que eu mais gosto do Paulo Freire, mas não é a obra mais conhecida dele. Professora Cintia Não, gente, é uma obra que ele vem dizer da importância de que a gente possa ser tratado como profissional. Que às vezes, né, você tem uma certa, um amadorismo aplicado à ideia do professor, o substantivo tia, né, ele é revelador de uma certa desprestígio, não que ele esteja desqualificando a figura da tia, mas ele está dizendo que ele afasta o caráter profissional da docente. E aí ele vai apontar que a ideia de que a gente tratar o professor como professor é conferir a ele o seu caráter profissional, formativo, né? E aí, na sua obra, a pergunta vem nesse sentido. Paulo Freire, na obra Professora Cintia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, ele escreve que ensinar é profissão e que envolve certa tarefa, certa militância, certa especificidade do seu cumprimento enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Então ele diz, primeiro, são coisas distintas. A tia tem a sua importância na relação de parentesco. Já a professora tem a sua importância na relação profissional. São distintas as posições, nem melhores nem piores. Mas a professora é profissional e não tia, certo? Ele diz, ser professora implica assumir uma profissão, enquanto ser tia. Então, vejam, a professora é assumir uma profissão, enquanto não se é tia. Entende? Por profissão. Não existe a profissão ser tia. Freire esclarece que recusar-se à identificação da professora com a figura da tia
Não significa de modo algum diminuir ou menosprezar a figura da tia. Da mesma forma, como aceitar a identificação não traduz nenhuma valorização da tia. Significa, pelo contrário, retirar algo fundamental da professora, a sua responsabilidade profissional, que faz parte da sua exigência política por sua isenção afetiva. A professora é isenta afetivamente? Não. Quando ele diz que não pode ser tia, não é que a gente não vá se envolver afetivamente, é que o caráter é profissional, então não é uma isenção afetiva. Fidelidade à ciência, nesse caso, gente, é o caráter profissional, é a formação do professor que tem destaque. Então, a fidelidade à ciência não se aplica aqui. Neutralidade ideológica, não, a professora tem uma posição, ela tem um compromisso político, ela tem uma função, um aluno crítico que ela quer formar, então ela não é neutra. Ela tem uma postura política, mas essa postura é profissional e não afetiva, emocional, parentesco, com grau de parentesco. Não há uma neutralidade e nem uma imparcialidade avaliativa, porque a professora avalia. Quando Paulo Freire defende expressamente valorizar a figura profissional da professora, que afasta o qualitativo de tia, ele está falando, sobretudo, do caráter formativo permanente que essa profissão requer. Sim, e por esse motivo é a formação que faz da professora profissional. Certo? O que faz, então, de alguém profissional, gente? O que faz de alguém médico e não tio? O fato dele ter formação para tal. Uma formação tanto inicial quanto contínua. Ele é sempre professor porque ela se qualifica para tal. Então, o que faz da professora e não tia? Não tia, é a sua formação permanente, a responsabilidade profissional e a exigência de que ela se forme permanentemente, que faz dela não uma parente desinteressada, afetivamente motivada, mas uma profissional qualificada. Professora, sim. Tia, não. Certo? Queridos, a gente sabia que essa aula seria um pouco extensa, porque se já é trabalhoso fazer essa prova, imagina comentá-la, né? Mas eu acho que foi muito rico. Na minha leitura, eu fiz a seleção agora no final, para que não me alongasse muito, né, com vocês. Mas a gente vai retomar essas questões, porque vocês sabem que eu utilizo delas nos temas aula a aula, né? Mas eu espero sobremaneira que tenha sido muito boa para vocês, ok? Tudo bem, então? Joia! E a gente vai passando, então, por esses temas ao longo dos nossos percursos e encontros. Eu que agradeço muito. Show de encerrar a gravação.